Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra no Evangelho segundo João, que vai começar falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava já desde o princípio com Deus. Então João vai começar falando, né, do Verbo, o Verbo que se fez carne, né? Jesus aqui no meio, né? Da gente aqui quando Jesus veio, né? A sua primeira vez, quando ele veio em carne aqui habitar, né? No meio do povo. E aqui, irmãos, no 6, já vai começar falando: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então João, ele veio, né? Ele foi enviado por Deus, né? Para que ele preparasse o caminho para o Senhor Jesus. E ele veio para que testemunhasse, né? Para que testificasse da luz, para que todos, né? Que crescem, para que todos crescem por ele, né? Crescem em Jesus. Então João, ele foi enviado na frente para preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus. E no 11 vai falar: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então Jesus, ele veio, né, para o que era seu, para o que era, né, para o que ele foi enviado. Mas a palavra do Senhor vai falar que aqueles para quem ele foi enviado, né, não o receberam, o rejeitou. E aí, quando aqueles, né, não receberam, rejeitou, a palavra do Senhor vai falar, né, que todos quanto creram, né, no Senhor foram feitos filhos de Deus. Então, a graça do Senhor, né, nos alcançou através de Jesus. E a palavra do Senhor vai falar aqui no 19: e este é o testemunho de João, quando os fariseus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? O 20. E confessou, e não negou, e confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és tu, Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe: pois quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? E o que dizes de ti mesmo? Então a palavra do Senhor vai falar, né, que os judeus, eles mandaram ali, né, sacerdotes e levitas, né, interrogar João, perguntar, né, quem era ele, né, porque a palavra do Senhor vai falar que ele testificava, né, do Senhor, ele ensinava, né, o povo sobre Jesus, e ele batizava também, né, o povo. E a palavra do Senhor vai falar que esses judeus mandam perguntar, né, quem és tu, Elias? Quem és tu, né, o Cristo? Quem és tu, profeta? E João falando que não, né? E no 23, João vai dar a resposta a eles e vai falar: disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E aqui no 23, irmãos, quando João fala, né, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Através dessa palavra, o Senhor já nos pergunta, né? Você tem clamado, né? Você tem sido essa voz, né, no deserto, que clama pelo Senhor, que clama o nome do Senhor e que ensina sobre o Senhor. Que a palavra do Senhor vai falar que João ali, ele ensinava sobre o Senhor, ele preparava o caminho do Senhor. E é isso que o Senhor requer de mim e de você, que venhamos ser essa voz, né, que
clama no deserto, que venhamos ser essa voz, né, que prepara o caminho do Senhor. Irmãos, é como se o mundo ele fosse, né, o deserto, como se o mundo tivesse cheio, né, cheio de pessoas que não têm esperança, que estão sedentas, né? Mas muitas vezes falta quem clama, muitas vezes falta, né, quem pregue, muitas vezes, né, falta quem ensine o caminho. O Senhor está falando comigo e com você nesse dia. Seja essa voz que clama no deserto, seja essa voz que prepara o caminho do Senhor, que ensina o caminho do Senhor para quem está aí levando a vida sem esperança, sem expectativa, apenas vivendo a vida. E o Senhor está falando, né, que Ele veio, né, para todo aquele que crê no nome dEle. Então a sua parte é só pregar, é só ensinar e falar que Jesus Ele salva, que Jesus Ele liberta e que Jesus Ele tem vida eterna para nós. Que Jesus Ele não tem só essa vida aqui, né, nesse mundo, mas depois, né, que nos formos daqui desse mundo. Então, irmãos, o Senhor requer de nós que sejamos essa voz, né? Essa voz que fala do Senhor, essa voz que prega sobre o Senhor e que testifica do Senhor. Assim como João falou, né? Eu não sou nada, eu apenas sou uma voz, né? Que clama no deserto. Eu apenas sou uma voz, né? Que prega sobre o Senhor, que ensina sobre o Senhor. Então que venhamos ter, né, essa disponibilidade, assim como João tinha. A palavra do Senhor vai falar que ali, né, naquele deserto, ele ensinava, ele batizava. E o Senhor ali usava ele assim de maneira tremenda, porque ele foi enviado, né, de Deus. Assim como o Senhor nos envia a mim, envia você, né? Para que venhamos ser testemunhas, né, do Senhor, assim como João foi. Testemunhando do Senhor, testemunhando as maravilhas do Senhor. Falando que o nosso Deus, Ele salva, que o nosso Deus, Ele liberta. Que o nosso Deus, Ele cura, que o nosso Deus muda, transforma vidas. Então, irmãos, o Senhor requer de mim, de você, né, nesse dia. Tão somente que venhamos ser, né, uma voz que clama do deserto e que ensina o caminho, né, que o Senhor quer que cada um de nós venhamos trilhar aqui nessa terra, até chegarmos, né, ao Senhor, até o grande dia que o Senhor, né, vier, né, buscar a sua igreja, ou até o dia que o Senhor vier, né, buscar cada um de nós. Porque sabemos que um dia o Senhor voltará, né, para buscar a sua igreja. Mas também sabemos que a cada dia que uma pessoa se vai, né, já é uma maneira do Senhor voltar para essa pessoa também. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui, né, de reflexão nesse dia que o Senhor me deu para me compartilhar com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela Tua palavra. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, a cada dia. Ser essa voz que clama, ser essa voz que anuncia o Teu nome, que anuncia a Tua palavra. Senhor, gratidão, gratidão por tudo, pela vida, pela família, pela saúde, pelo lar, Senhor. Gratidão pela Tua misericórdia. Gratidão pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada. Pai, desde já eu quero Te pedir que quando esta palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo de vida, Pai. E desde já também Te peço que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu Te peço em nome de Jesus.
Amém. Graças a Deus.